Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula do canal. Na aula de hoje a gente vai dar início à confecção desta peça aqui, que é o Naruto. Então vamos fazer um personagem de anime hoje. Vamos iniciar ele pelas perninhas e o corpo. Então vamos lá? Vamos conferir a lista de materiais? Bom, então para a confecção dessa peça o que a gente vai precisar? Quais são os materiais? A gente vai utilizar linha amigurumi, cor 4456, que é o laranja. Linha amigurumi, cor 1317, que é o solar, esse tom de amarelo. Linha amigurumi, na cor 7563 chantilly, que é um tom de bege. Linha amigurumi, cor 8990, preto. Linha amigurumi, cor 8013, que é um cinza. E um pouquinho de linha amigurumi na cor 8001, que é o branco, só para uns detalhezinhos. Agulha de crochê 2,5 milímetros. Agulha de tapeçaria. Um par de olhos com trava de segurança. Marcador de pontos. E fibra siliconada para o enchimento da nossa peça. Vamos começar, então? Então, a gente vai iniciar a confecção da nossa peça pelos pezinhos. Eu vou começar aqui, então, com o pé direito do personagem. Para iniciar ele, então, eu vou fazer um anel mágico, iniciando com a linha na cor preta. Então, faço esse anel mágico. Dentro desse anel mágico, eu vou colocar agora um total de 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feitos os 6 pontos baixos, fecho o meu anel mágico. A segunda carreira agora vai ser uma carreira de aumentos, ou seja, em cada um dos 6 pontos da carreira anterior, eu vou fazer 2 pontos baixos em cada. Vou finalizar essa segunda carreira com 12 pontos baixos. Eu fiz já o primeiro aqui 2 pontos, marco o primeiro para não perder o início do trabalho. E vou fazer, então, mais 5 aumentos ainda nos outros 5 pontos que restam. Vou fazer os meus aqui e já retorno com vocês. Finalizei, então, a segunda carreira, fiz as 6 sequências de aumentos. Eu vou para a terceira carreira agora. Nessa terceira carreira, eu vou fazer 5 pontos baixos. 1, 2, marco o primeiro ponto. 3, 4 e 5. Feitos esses 5 pontos baixos, nos próximos 3 pontos baixos da carreira anterior, eu vou fazer aumentos. Então, 1 e 2, primeiro aumento. 1 e 2, segundo aumento. 1 e 2, terceiro aumento. Sobraram ainda 4 pontos da carreira anterior, em cada um deles vou fazer apenas um ponto baixo. 2, 3 e 4. Então, finalizo essa terceira carreira, meu primeiro ponto, para não perder o início da carreira. Vou fazer os outros 13 pontos e já retorno aqui com vocês para a gente dar sequência. Terminei aqui os 15 pontos dessa quarta carreira. Na quinta carreira, eu vou fazer agora o trabalho em outra cor de linha. Então, eu já vou cortar essa linha preta aqui, que eu não vou mais utilizar. E vou fazer a troca de cor. Eu já vou finalizar esse 15º ponto da quarta carreira na nova cor que eu vou utilizar agora, que vai ser o bege. Então, já pego a linha bege e finalizo o 15º ponto aqui da carreira. Agora, nessa quinta carreira, eu vou fazer também 15 pontos baixos, só que agora eu vou fazer
esses 15 pontos baixos pegando apenas uma das alcinhas do ponto. Não vou pegar o ponto completo, vou pegar só a alcinha de trás para fazer eles. Então, como tem a troca de cor, agora eu não vou usar o marcador para marcar o início da carreira, que não vai ser necessário. Então, total, faço agora 15 pontos baixos, pegando todos eles apenas pela alcinha de trás, na cor bege. Assim que eu terminar meus 15 pontos, eu já volto aqui com vocês. Antes de finalizar a carreira, então, já fiz alguns pontinhos aqui, eu só vou agora dar um nozinho no final da linha preta e o início da linha bege, para que a gente não corra o risco que esses fios soltem, tá? Então, eu vou passei o preto ali por dentro e vou fazer um nozinho com o início da linha bege aqui bem, para ficar bem segura essa troca de cores e ele não acabar soltando com o tempo. E agora eu continuo até finalizar a carreira. Concluindo aqui, então, a quinta carreira, fazendo o 15º ponto aqui na cor bege. Não vou finalizar ele também, porque agora eu vou fazer uma nova troca de cor. Eu vou iniciar agora com a cor laranja. Essa linha bege eu não vou cortar, porque eu vou usar ela novamente na continuação desse nosso trabalho aqui. Então, finalizei o 15º ponto da sexta carreira com a cor laranja. Vou iniciar agora a sexta carreira fazendo 6 pontos baixos. Mais uma vez, como tá tendo a troca de cor, eu não vou usar marcador para marcar o início da carreira, que ele não vai ser necessário. A troca de cor já é o suficiente para essa marcação. 3, 4, 5 e 6. Então, 6 pontos baixos na cor laranja. Na sequência, agora, eu vou fazer, pelos próximos 3 pontos da carreira anterior, 3 aumentos. Então, em cada um dos 3 próximos pontos, eu vou fazer 2 pontos baixos em cada. Então, 1 e 2, primeiro aumento tá feito. 1 e 2, segundo aumento tá feito. 1 e 2, terceiro aumento tá feito. Sobraram ainda 6 pontos baixos na carreira anterior. Esses próximos 6 pontos baixos eu vou fazer de ponto sobre ponto. 1 e 2, terceiro aumento concluído. Sobraram ainda 6 pontos baixos na carreira anterior. Então, agora eu vou fazer 6 pontos baixos na cor laranja, um sobre cada um dos pontos anteriores. Concluí, então, aqui a minha sexta carreira com os 3 aumentos que a gente fez. Então, essa sexta carreira finaliza com um total de 18 pontos baixos. Sétima carreira, agora, eu vou fazer 18 pontos baixos, apenas ponto sobre ponto, na cor laranja também. Então, vamos começar. 1, 2, agora eu marco o início da carreira, vou fazer os outros 16 pontos e já retorno aqui com vocês para a gente dar sequência. Finalizando, então, a sétima carreira, esse último ponto, esse 18º ponto, eu não vou concluir ele, que agora eu vou fazer a 8ª carreira na cor bege novamente. Então, esse 18º ponto eu já vou concluir ele usando a cor bege. Como eu tenho a troca de cor, agora eu não vou utilizar o marcador para marcar o início dessa carreira. Então, a 8ª carreira agora serão 18 pontos baixos na cor bege. Então, minha 8ª carreira agora vão ser 18 pontos baixos, todos eles na cor bege. Eu vou fazer a minha aqui e já retorno com vocês. Finalizando o último ponto aqui. Cor bege nessa peça agora eu não vou mais utilizar, então, vou cortar
o meu fio aqui. E vou voltar agora para a cor laranja. Vou fazer agora mais 3 carreiras na cor laranja, cada uma delas com 18 pontos baixos. Então, vão ser a carreira 9, a carreira 10 e a carreira 11, cada uma delas com 18 pontos baixos na cor laranja. Eu vou fazer as minhas 3 aqui. Quando eu finalizar elas, eu retorno com vocês. Finalizando, então, aqui a carreira de número 11, faço o último ponto, vou dar uma puxada na laçada para eu não perder ela. E eu não vou arrematar o fio, que eu vou dar sequência a partir daqui na confecção do corpo. Antes da gente seguir para a confecção do corpo, eu vou fazer agora aqui o bordado dos dedinhos do personagem. Então, para fazer o bordado dos dedos, eu vou pegar um pedaço da linha na cor bege. Vou inserir essa linha na agulha de tapeçaria e vou fazer, então, esse bordado dos dedinhos aqui no pé do personagem. Então, essa parte aqui vai ser a parte que vai ficar para o centro, no caso, vai ser o vão da perna aqui dele. Então, eu vou inserir a minha agulha aqui abaixo da linha em bege, vou pular uma linha do preto, insiro a agulha, puxo. Deixo uma partezinha do fio aqui para depois eu fazer um arremate dela. E dou sequência, então, agora no bordado aqui para eu fazer os dedos dele. Então, vou fazer 4 dedinhos para esse personagem. Então, vou passar algumas vezes a agulha com o fio aqui, para dar um volume aqui para ficar o dedo, que ele usa o dedo para fora lá no calçado dele. Então, 4 vezes, já saio aqui no próximo vão de pontos. Primeiro o dedo tá feito. Então, vou novamente fazer algumas passadas aqui para dar o volume do dedo. Eu tenho feito 4 passadas, então 2, 3 e 4. Já saio no próximo ponto pro terceiro dedinho. 1, 2, 3 e 4. E já saio para cá pro quarto dedinho, que são 4 dedos que aparecem, então vamos bordar 4 dedinhos aqui para ele. 1, 2, 3 e 4. Nesse quarto aqui, eu já insiro a agulha por dentro, já deixo aqui e já vou fazer o arremate desse fiozinho bege aqui. Vou fazer um nozinho nele para ele não soltar aqui na minha peça. E o nozinho tem que ser lá para baixo, que é onde que fica o nosso trabalho. Então, fiz um nozinho aqui. Eu posso ou cortar esse resto de linha, se a sobra for grande para utilizar depois, se não, só insiro ela aqui para dentro da peça, que ela vai ajudar no enchimento depois. Vai menos enchimento, que eu já coloquei um pouco dos restos de linha aqui dentro. Agora, então, pé direito do personagem está concluído. Eu preciso também do pé esquerdo. O pé esquerdo aqui eu já fiz. Ele vai seguir a mesma sequência que eu expliquei aqui pro pé direito. A única diferença é que no pé esquerdo, da sexta até a 11ª carreira, todas elas são em laranja. Enquanto que aqui na perna direita, quando a gente fez a sexta e a 7ª em laranja, fez a 8ª em bege, a 9ª, a 10ª e a 11ª em laranja. Então, na direita, na esquerda, não tem esse detalhe em bege, é toda ela em laranja. Para a gente dar sequência agora no trabalho, eu vou dar início de volta aqui, aonde eu terminei a perna direita. Eu vou fazer mais um ponto baixo aqui, que vai ser aonde a gente vai fazer a união. Então, fiz mais um ponto baixo para ele vir um pouquinho mais para frente, e agora eu vou unir essa perna, na perna esquerda aqui. Então, vamos lá. Vou colocar esse último ponto direto aqui no meu primeiro ponto que ficou sem fazer na outra perninha, onde eu tinha arrematado
Então, a primeira perna eu arremato o fio, a segunda eu vou dar sequência. E agora, eu faço essa união aqui das duas peças. E agora, esse aqui vai ser o meu novo primeiro ponto da carreira. Então, já vou marcar ele aqui pra gente não perder. O que que eu vou fazer agora? Então, vai ser a 12ª carreira, a gente já vai, corresponde à primeira carreira do corpo. Então, vamos dar sequência agora, fazendo 17 pontos baixos na primeira peça. Então, um eu já fiz aqui, vamos fazer os outros 17. 1, 2, assim que eu terminar a primeira peça, eu já volto aqui com vocês. 16 e 17. Então, fiz 17 pontos baixos na primeira peça, na perna esquerda. Agora, eu vou ir para a perna direita e nessa perna direita eu vou fazer 18 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vou seguindo até completar os 18 pontos baixos. 17 e o último aqui, 18. Então, concluí agora a 12ª carreira. Então, nessa 12ª carreira, eu vou ter 18 pontos baixos. Então, o ponto da união de uma peça na outra, os 17 pontos que eu fiz na perna esquerda e mais os 18 que eu fiz na perna direita, totalizando 36 pontos baixos. Agora, a 13ª carreira, eu vou fazer 36 pontos baixos, ou seja, eu vou fazer apenas ponto sobre ponto. Então, vamos lá. 1, 2, marco o meu primeiro ponto e vou seguindo, fazendo até chegar aos 36 pontos baixos. Quando eu finalizar o meu aqui, eu já volto com vocês para a gente dar sequência. 34, 35 e 36. Então, concluí a 13ª carreira com 36 pontos baixos na cor laranja. Esse último aqui eu não concluo, que agora eu vou fazer troca de cor e vou iniciar com a cor preta nessa peça. Então, o último ponto da carreira 13, eu já finalizo ele com a cor preta, que vai ser a cor da próxima carreira. Não vou arrematar o laranja, porque eu vou voltar a usar ele daqui a pouquinho. Então, agora, a 14ª e a 15ª carreiras dessa peça, eu vou fazer elas com 36 pontos baixos na cor preta, ou seja, eu vou fazer 2 carreiras na cor preta. Vou fazer as minhas 2 aqui. Quando eu finalizar a 15ª carreira, eu volto com vocês para a gente dar sequência na peça. Estou finalizando, então, aqui a 15ª carreira. Então, foram 2 carreiras agora com 36 pontos baixos na cor preta em cada uma. Na 16ª carreira, agora, eu vou iniciar ela com a cor laranja. Então, o último ponto da 15ª carreira eu não finalizo. E eu já puxo aqui para minha peça a linha laranja que eu estava utilizando antes. Já finalizo esse último ponto na cor laranja. Então, agora, vou iniciar, então, a 16ª carreira. Nessa 16ª carreira, eu vou iniciar fazendo 7 pontos baixos. 1, 2, como é uma carreira diferente, apesar da mudança de cor aqui, eu vou usar meu marcador só para eu não perder esse início, tá? 2, 3, 4, 5, 6... e 7. Então, fiz meus primeiros 7 pontos baixos. Agora, eu vou fazer uma diminuição. Então, a diminuição, eu vou pegar a alcinha da frente do primeiro ponto, a alcinha da frente do segundo ponto, puxo minha linha e finalizo o ponto baixo. Tá feita a diminuição. Depois disso, eu vou fazer agora mais 6 pontos baixos. 1, 2,
3, 4, 5 e 6. Esse sexto ponto, eu não vou finalizar ele, que agora eu vou trocar novamente para a cor preta. Então, eu já vou finalizar esse sexto ponto aqui com a linha preta. Agora, eu vou fazer 5 pontos baixos com a linha preta. 1, 2, 3, 4 e 5. Não ficou bem centralizadinho como eu queria, vou voltar aqui e vou fazer um sétimo ponto baixo na cor laranja antes de eu fazer a troca para a cor preta, tá? Só para ele ficar mais centralizado. Sexto e sétimo. Então, finalizei agora com a linha preta. E agora, 5 pontos baixos na cor preta. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora sim ficou centralizado com o espovão entre as pernas, os meus 5 pontos com a linha preta. Então, como eu vou trocar de volta pro laranja, então não vou finalizar esse quinto ponto com a linha preta agora. Depois disso, então, eu vou fazer agora 4 pontos baixos com a cor laranja. 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Eu vou fazer agora mais uma diminuição. Então, a alcinha da frente do primeiro ponto, a alcinha da frente do segundo ponto, puxo a linha e arremato. Então, tá feito a minha diminuição. E nos pontos restantes que ficaram aqui da carreira anterior, eu vou fazer agora pontos baixos na cor laranja. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Concluí, então, a minha 16ª carreira. Então, só relembrando o que a gente fez aqui na 16ª carreira. Então, a gente iniciou fazendo 7 pontos baixos na cor laranja, fizemos uma diminuição, fizemos mais 7 pontos baixos na cor laranja, 5 pontos baixos na cor preta, 4 pontos baixos na cor laranja, uma diminuição e mais 9 pontos baixos na cor laranja. Então, finalizamos essa 16ª carreira com um total de 34 pontos baixos. Vamos dar sequência na nossa peça, então, agora com a 17ª carreira, carreira 17. Agora, eu vou fazer a sequência: 7 pontos baixos, 1, 2, marco o meu primeiro ponto aqui, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Na sequência, eu vou fazer uma diminuição, então, vou pegar a primeira alça de um ponto, primeira alça do segundo ponto, puxo o fio e finalizo o meu ponto baixo. Depois disso, vou fazer mais 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Após esse 7, agora eu vou trocar novamente para a cor preta. Então, não finalizo o 7º ponto e finalizo na cor laranja, finalizo ele já com a cor preta. Vou fazer agora 4 pontos baixos com a cor preta. 1, 2, 3 e 4. Então, esse quarto ponto, eu não vou finalizar ele na linha preta, vou finalizar ele já com a linha laranja. A linha preta agora eu não vou carregar junto, vou deixar ela aqui, que depois eu vou voltar a usar ela só aqui. E vou fazer agora
5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Na sequência, eu vou fazer uma diminuição, uma alcinha da frente do primeiro ponto, alcinha da frente do segundo ponto, puxo a linha e arremato o ponto baixo, feita a diminuição, e vou finalizar essa carreira fazendo agora mais 7 pontos baixos na cor laranja. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Concluo, então, essa carreira de número 17 com um total de 32 pontos baixos. A carreira 18 agora, eu vou começar fazendo 6 pontos baixos. 1, 2, marco o primeiro ponto, 3, 4, 5 e 6. No próximo, eu vou fazer uma diminuição. Então, peguei uma alcinha de cada um dos próximos dois e finalizei o ponto baixo. Na sequência, mais 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, eu vou trocar para a cor preta novamente. Então, eu não finalizo o ponto com a cor laranja. Vou pegar aqui a minha linha preta já para finalizar esse 7º ponto. Terminei, então, os 7 pontos. Agora, eu vou trocar. Já vou finalizar esse 7º ponto com a linha preta. Então, finalizo o 7º ponto com a linha preta. Vou fazer agora 4 pontos baixos na cor preta. 1, 2, 3 e 4. Esse 4º ponto eu não termino ele, já vou terminar ele com a linha laranja, que eu vou fazer a troca novamente de cor. Vou fazer agora 4 pontos baixos na cor laranja. 1, 2, 3 e 4. No próximo, agora, eu vou fazer uma diminuição. E vou seguir até o final da carreira fazendo pontos baixos em cada um dos 7 pontos que sobraram. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Finalizo, então, essa carreira de número 18 agora com um total de 30 pontos baixos. Vamos dar início, então, agora à carreira de número 19. Eu vou iniciar, então, fazendo agora, nessa carreira 19, 14 pontos baixos na cor laranja. Nessa carreira, a gente não vai ter diminuições. Então, vamos lá. Vou fazer os meus 14 pontos baixos aqui e já volto com vocês. Então, fiz 2, vou marcar o primeiro, vou fazer os outros 12 e já volto com vocês. 12, 13 e 14. O 14º eu não termino, vou finalizar ele com a linha preta aqui agora. Faço novamente 4 pontos baixos na cor preta. 1, 2, 3 e 4. Esse 4º ponto eu não finalizo ele, já vou finalizar ele com a linha laranja. E vou até o final da carreira fazendo ponto sobre ponto na cor laranja, um total de mais 12 pontos baixos. Quando eu finalizar a carreira 19, eu já volto aqui com vocês. Então, tô finalizando aqui a carreira de número 19. Fiz 12 pontos agora na cor laranja. Esse último ponto agora eu já não vou mais finalizar com a cor laranja, vou finalizar com a cor preta, que eu vou fazer a troca aqui agora. A cor laranja eu já vou cortar, que eu não vou mais utilizar nessa peça aqui. Vou deixar só um pouquinho para eu ir arrematando por dentro dos pontos.
E agora, eu vou para a carreira número 20. Nessa carreira de número 20, eu vou fazer a seguinte sequência. Eu vou fazer uma diminuição e 8 pontos baixos por 3 vezes. Eu vou diminuir 3 pontos nessa carreira. Então, eu vou finalizar essa carreira número 20 com 27 pontos baixos. Então, eu já vou começar fazendo diminuição. Então, pego a alcinha da frente do primeiro ponto, a alcinha da frente do segundo ponto e faço uma diminuição. Essa carreira eu não vou usar marcador por conta da troca do fio, da cor do fio. E agora eu faço mais 8 pontos baixos. E eu vou repetir essa sequência por 3 vezes. Quando eu finalizar a minha carreira 20, eu volto aqui com vocês. Terminei, então, a carreira de número 20 e tenho agora 27 pontos baixos. Antes que comece a ficar muito estreitinho aqui, eu vou colocar enchimento nas perninhas do personagem. Então, já coloquei o enchimento nas perninhas aqui. Então, vamos dar sequência agora na 21ª carreira, onde a gente vai fazer mais uma carreira com diminuições. Então, vamos lá. Nessa 21ª carreira, minha sequência vai ser uma diminuição e 7 pontos baixos por 3 vezes também. Então, vou pegar a alcinha de fora do primeiro ponto, alcinha de fora do segundo ponto, puxo o fio e finalizo a primeira diminuição, primeiro ponto da carreira. E agora, eu já vou começar a marcar meus pontos novamente. E faço agora, então, 7 pontos baixos e repito isso por mais 2 vezes. No total de 3 vezes, vou finalizar agora com 24 pontos baixos. Finalizei, então, aqui a 21ª carreira. Tenho agora 24 pontos baixos na minha carreira. Vou para a carreira de número 22. Vou começar fazendo um ponto baixo, marco meu primeiro ponto. Agora, eu vou fazer a sequência de uma diminuição e 2 pontos baixos por 5 vezes. Então, uma diminuição e 2 pontos baixos. 1 e 2. Repito isso agora, então, por mais 4 vezes, até totalizar 5 sequências dessas de uma diminuição e 2 pontos baixos. Quando eu finalizar, já retorno aqui com vocês. Finalizei, então, aqui a minha sequência de 5 vezes fazer uma diminuição e 2 pontos baixos. E eu vou fazer agora, então, mais uma diminuição. E no último pontinho da carreira, um ponto baixo. Eu finalizo, então, essa carreira de número 22, agora com um total de 18 pontos baixos. Eu tinha 24 pontos, fiz 6 diminuições nessa carreira do número 22, tenho agora 18 pontos baixos. A carreira número 23 vai ser uma carreira de ponto sobre ponto. Então, vou ter na carreira 23 também 18 pontos baixos. 1, 2, marco o meu primeiro ponto. Vou dar sequência no trabalho, quando eu finalizar a carreira, eu já retorno aqui com vocês. Eu fiz aqui 17 pontos, vou deixar o último para daqui a pouquinho. Vou colocar enchimento agora no corpinho. E daí já volto com vocês pra gente dar sequência. Agora a gente vai começar a cabeça, vai fazer a troca de cor para iniciar a cabeça do personagem. Pronto, já coloquei o enchimento. Agora eu vou dar sequência aqui, então vou finalizar o último ponto, o 18º. E esse ponto, como eu vou fazer a troca de cor, então eu não finalizo ele 100%. Eu deixo as 2 laçadinhas aqui. E para finalizar ele, eu vou inserir a linha bege já para fazer esse acabamento do ponto. Puxo bem aqui
E vamos iniciar, então, agora a parte da cabeça do nosso personagem. Para a cabeça ficar mais firme, não correr o risco dela balançar, ficar mole, eu vou fazer uma carreira agora de ponto baixíssimo, pegando apenas a alcinha de trás aqui da minha carreira anterior. E vou apertar bem apertadinho esse fio, para ficar um ponto baixíssimo bem firminho, tá? Então, sempre pegando só pela alcinha de trás. Então, vou fazer um total aqui de 18 pontos baixíssimos. E essa é a minha 24ª carreira do trabalho. Então, tô finalizando aqui a 24ª carreira, que é a carreira dos pontos baixíssimos, pegando só pela alcinha de trás. Finalizei os 18 pontos. Ele vai dar uma carreira aqui de suporte para a cabeça do personagem. Já vou arrematar aqui a linha preta, não vou mais precisar dela. Por agora, não vou mais precisar dela. E vou dar um nozinho, então, nessas duas pontas, na ponta de início da bege com o final da ponta preta. E já vou deixar o restante dessa linha aqui por dentro. Já vai ajudar aqui no enchimento também da peça, esses restinhos de fio. Agora, na 25ª carreira, a gente vai pegar pela alcinha da frente que sobrou, e nós vamos fazer agora. Então, a 25ª carreira, então, agora que a gente vai começar, a gente vai pegar pela alcinha da frente que sobrou da carreira anterior que a gente não utilizou, e qual que vai ser a sequência que a gente vai fazer. Então, vou fazer um ponto baixo. Vou marcar aqui o início da minha carreira. Vou fazer agora um aumento, então, na próxima alcinha aqui, eu vou fazer 2 pontos baixos. 1 e 2. Vou fazer agora mais 2 pontos baixos, um em cada um dos próximos 2 pontos. 2. Então, eu vou seguir nessa sequência, então, de um aumento e 2 pontos baixos sozinhos por mais 4 vezes. Quando eu finalizar as minhas próximas 4 vezes, eu já retorno aqui com vocês para a gente dar sequência. Finalizei, então, aqui minha sequência de 5 vezes, fazer um aumento e 2 pontos baixos. Sobraram aqui ainda 2 alcinhas. Na primeira alcinha que sobrou, vou fazer um aumento. E na última aqui, um ponto baixo sozinho. Então, finalizei essa carreira de número 25 agora com um total de 24 pontos baixos. Na carreira 26, a sequência vai ser um aumento e 3 pontos baixos por 6 vezes. Então, vamos lá, no primeiro ponto, eu faço um aumento, 2 pontos baixos no mesmo pontinho de base, marco o meu primeiro ponto, e agora eu faço, então, 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Repito essa sequência mais 5 vezes. Quando eu terminar a minha aqui, eu já volto com vocês para a gente dar sequência. Terminei aqui, então, a carreira número 26. Tenho agora um total de 30 pontos baixos. Na carreira número 27, eu vou iniciar fazendo 2 pontos baixos, 1 e 2, marco o meu primeiro ponto, e agora eu vou fazer uma sequência de um aumento e 4 pontos baixos por 5 vezes. Então, vamos lá. Um aumento, nos próximos 4 pontos sozinhos. 1, 2, 3 e 4. Faço isso por mais 4 vezes. Quando eu finalizar, já volto aqui com vocês.
Finalizei, então, aqui a minha sequência de 5 vezes, fazendo um aumento e 4 pontos baixos. Sobraram 3 pontos. Nesse primeiro aqui, eu faço um aumento. E nos outros dois, um ponto baixo em cada. Finalizo, então, essa minha carreira de número 27 com um total de 36 pontos baixos. A carreira 28 agora vai seguir a seguinte sequência: um aumento e 5 pontos baixos por 6 vezes. Vou finalizar essa carreira de número 28 com 42 pontos altos. Eu vou fazer a minha aqui. Assim que eu finalizar, eu volto com vocês para a gente dar sequência na peça. Finalizei aqui, então, a carreira de número 28. Tenho agora um total de 42 pontos altos nessa carreira. Agora, da carreira 28 até a carreira 35, eu vou fazer carreiras de ponto sobre ponto. Ou seja, eu vou fazer agora 7 carreiras, todas elas com 42 pontos baixos. Eu vou fazer as minhas 7 carreiras aqui. Quando eu finalizar elas, eu retorno com vocês para a gente dar sequência com a colocação dos olhos do boneco. Estou terminando aqui, então, a carreira de número 35. Da carreira 29 até aqui, a gente fez carreiras de ponto sobre ponto, 7 carreiras com 42 pontos baixos em cada uma. Terminando aqui, então, esse último ponto, vou deixar o fio um pouquinho maior para ele não estragar o pontinho que a gente fez. E agora, a gente vai colocar os olhos. Então, os olhos a gente vai colocar entre a carreira 30 e a carreira 31, com 7 pontos de distância entre eles. Então, carreira 35, carreira 34, então, 35, 34, 33, 32, essa aqui é a carreira 31 e a 30, então, vai ser entre essas duas aqui que a gente vai colocar. Vamos mais ou menos tentar colocar eles para que fique centralizadinho na peça, para não ficar com a cabeça torta. Eu vou colocar, então, o primeiro aqui, seria ele aqui. Vou contar 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vou colocar o outro olho aqui. Então, encaixei os 2 olhinhos do personagem. Agora é só a gente colocar, então, a trava de segurança. Apertar bem ela, para que ela não saia. O outro também. Pronto. Colocados os olhos do personagem. Agora, a gente retorna ao trabalho com a peça. Vamos para a carreira número 36. Agora, a gente vai começar a fazer as diminuições. Então, nessa carreira 36, a sequência vai ser uma diminuição e 5 pontos baixos por 6 vezes. Então, uma alcinha de cada um dos 2 primeiros pontos, puxo o fio e arremato meu ponto baixo, tá feita a primeira diminuição. Agora, na sequência, eu vou fazer 5 pontos baixos sozinhos. 1, 2, 3, 4 e 5. Na sequência, agora, vai ser uma diminuição. E eu vou repetir, então, essa sequência de uma diminuição e 5 pontos baixos por mais 5 vezes. Quando eu terminar a minha carreira aqui, eu já retorno com vocês para a gente dar sequência na carreira 37. Finalizei a carreira número 36. Como eu fiz 6 diminuições, então, eu tenho agora um total de 36 pontos baixos. Na carreira 37, a gente vai fazer diminuições novamente. Então, até o final agora da peça, todas as carreiras vão ter diminuições. Nessa carreira 37, então, eu vou começar fazendo 2 pontos baixos. 1, 2. Vou marcar o meu primeiro ponto aqui. Agora, então, eu vou fazer qual sequência? Vou fazer uma diminuição e
4 pontos baixos por 5 vezes. A diminuição eu fiz 1, 2, 3 e 4. Repito essa sequência mais 4 vezes. Quando terminar as minhas aqui, eu volto com vocês para a gente finalizar a carreira. Terminei, então, aqui a minha sequência de 5 vezes, fazendo uma diminuição e 4 pontos baixos. Sobraram aqui 4 pontos na carreira. Nos 2 primeiros, eu vou fazer uma diminuição. E nos 2 últimos, um ponto baixo em cada um deles. Então, eu termino essa carreira número 37 agora, com um total de 30 pontos baixos. A carreira 38, a sequência vai ser um ponto baixo e uma diminuição e 3 pontos baixos por 6 vezes. Então, vou fazer a primeira vez da sequência e daí depois eu retorno só quando a minha carreira estiver pronta. Então, nos primeiros 2 pontos, eu faço uma diminuição, marco esse ponto, faço na sequência 3 pontos baixos, 1, 2 e 3. Repito essa sequência por mais 5 vezes. Quando eu terminar minha carreira aqui, já retorno com vocês. Terminando aqui, então, a carreira 38. Nessa carreira, agora, eu vou ficar, então, com um total de 24 pontos baixos. Na carreira 39, a sequência vai ser: eu vou iniciar fazendo um ponto baixo. Já marco esse ponto aqui para eu não perder o início da carreira. E agora, eu vou fazer por 5 vezes a sequência de uma diminuição e 2 pontos baixos. Então, faço uma diminuição e mais 2 pontos baixos por 5 vezes. Quando eu terminar essas minhas 5 vezes, eu retorno aqui com vocês para a gente finalizar a carreira. Terminei minha sequência aqui de uma diminuição e 2 pontos baixos por 5 vezes. Tenho ainda 3 pontos na carreira. Os 2 primeiros, eu faço uma diminuição. E no último, um ponto baixo. Agora, antes que fique muito pequenininho, eu vou colocar enchimento aqui na cabeça. Já coloquei uma parte do enchimento, vou fazer mais uma carreira. Depois, coloco mais um pouquinho do enchimento. Então, agora, essa carreira de número 39 que a gente tinha feito, a gente finalizou ela com 18 pontos baixos. Na carreira 40, agora, a gente vai fazer um ponto baixo e uma diminuição e um ponto baixo por 6 vezes. A gente vai finalizar, então, a carreira 40 agora, com um total de 12 pontos baixos. Terminando essa carreira, eu vou colocar mais um pouquinho de enchimento antes de fazer a carreira final. Então, uma diminuição, marco esse primeiro ponto, faço agora um ponto baixo, mais uma diminuição, faço assim até o final da carreira. Terminei, então, a carreira 40. Agora, fiquei com 12 pontos baixos. Vou colocar mais um pouquinho de enchimento antes de fechar a cabeça nessa última carreira que a gente vai fazer. Já coloquei todo o enchimento. E agora, a carreira 41 vai ser a nossa última carreira do trabalho. Então, nessa carreira, a gente vai fazer 6 diminuições. Então, como são só 6 diminuições e a última carreira, eu já não vou mais colocar o marcador, eu só vou ir contando, então, essas diminuições que eu for fazendo. 1, 2, 3, 4, 5, e a última diminuição, 6. Então, finalizei a cabeça dele. Agora, eu vou cortar um pedacinho de linha aqui só pra gente fazer o acabamento. Então, esse pedacinho de linha aqui agora, eu vou colocar ele
na minha agulha de tapeçaria, pra gente arrematar esse fio fazendo um falso anel mágico aqui. Então, coloquei o fio na agulha, eu vou passar ele agora pela alcinha de fora de cada um dos pontos. 2, 3, 4, 5 e 6. Vou colocar aqui por dentro e vou puxar bem puxado para ele ficar parecido com um anel mágico, essa parte final aqui. Então, ele fica bem fechadinho. Coloco a agulha bem no meio, passo ela por dentro do trabalho, saio com ela aqui embaixo, dou uma última puxadinha aqui para ficar bem fechadinho, como se fosse um anel mágico, e esse restante da linha que sobrou aqui, eu corto fora. E assim tá concluído, então, as perninhas, o corpo e a cabeça. Agora, a gente vai fazer os braços do personagem. Então, os braços eu vou começar com a cor bege. Eu vou fazer um anel mágico. Dentro desse anel mágico, eu vou colocar 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Feitos os 5 pontos, eu fecho meu anel mágico. E na segunda carreira agora, eu vou fazer 5 aumentos. Ou seja, eu vou fazer 2 pontos baixos em cada um dos 5 pontos baixos que eu tenho dessa primeira carreira. Então, 1 e 2 no primeiro. Marco o primeiro ponto e sigo assim até o final da carreira. Já retorno com vocês. Finalizei, então, a segunda carreira com 10 pontos baixos. Agora, a terceira e a quarta carreiras eu vou fazer de ponto sobre ponto, ou seja, cada uma das próximas 2 carreiras vai ter 10 pontos baixos. Vou fazer as minhas 2 aqui e já retorno com vocês para a gente dar sequência na peça. Terminando aqui, então, a quarta carreira. Esse último ponto aqui eu não vou finalizar, que agora eu vou fazer a minha primeira troca de cor do braço. Vou pegar agora a linha preta e já finalizo esse último ponto com a linha preta. Na quinta carreira agora, eu vou seguir o trabalho aqui agora pegando apenas pela alcinha de trás e vou fazer da seguinte forma. Eu vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Agora, eu vou fazer uma diminuição, também pegando agora pela alcinha de trás. Então, pego a alcinha de trás do primeiro, alcinha de trás do segundo, puxo a linha. Então, alcinha de trás do primeiro, alcinha de trás do segundo, puxo a linha e concluo o meu ponto baixo. Faço agora mais 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Nos 2 pontinhos que sobraram, vou fazer mais uma diminuição. Então, vou terminar essa carreira número 5 com 8 pontos baixos. Pego a alcinha de trás do primeiro, alcinha de trás do segundo, puxo o fio e finalizo o ponto baixo. Então, tenho agora 8 pontos baixos. Na sexta carreira, eu vou continuar trabalhando com a linha preta. Eu vou agora cortar a linha bege, que eu não vou mais utilizar, e vou fazer o arremate dela.
Vou passar essa linha aqui, a linha bege por aqui, por dentro, e vou fazer um nozinho. O primeiro bem fraquinho, o segundo eu puxo um pouquinho mais. Essas 3 sobras de fio, o início do fio bege, o final do fio bege, o início do fio preto, eu já coloco para dentro, que eles vão ajudar no enchimento aqui do bracinho. Na carreira número 6 agora eu já vou pegar os pontos normalmente. Agora eu vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2, vou marcar aqui meu primeiro ponto. 3. No próximo ponto, agora eu vou fazer um aumento. Então, 2 pontos baixos no mesmo pontinho da base. Vou fazer na sequência mais 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. E no último pontinho que sobrou aqui, eu faço mais um aumento. Então, nessa carreira número 6, eu volto a ter 10 pontos baixos. Na carreira número 7 agora, eu vou fazer apenas ponto sobre ponto, ou seja, a carreira número 7 também vai ter 10 pontos altos. 1, 2, marco o primeiro. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 7ª carreira concluída. Na 8ª carreira agora, eu vou iniciar fazendo uma diminuição. Então, alcinha da frente do primeiro ponto, alcinha da frente do segundo ponto, puxo a linha, arremato o ponto baixo. Na sequência, agora, eu vou finalizar a carreira com pontos baixos. Então, vou fazer 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, termino essa 8ª carreira com 9 pontos baixos. A carreira número 9, eu vou fazer de ponto sobre ponto, ou seja, a carreira número 9 vai ter um total de 9 pontos. Eu não vou nem usar o marcador, agora eu vou ir contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, concluí a 9ª carreira. A 10ª carreira agora, eu vou iniciar fazendo uma diminuição, uma alcinha do primeiro, alcinha da frente do segundo, puxo a linha e arremato. Agora, vou acabar marcando aqui. E vou fazer agora mais 7 pontos baixos. Então, vou finalizar essa 10ª carreira com 8 pontos baixos no total. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, 7 pontos baixos. Finalizei com 8. Agora, as próximas 3 carreiras, a 11, a 12 e a 13, eu vou fazer de ponto sobre ponto. E são as últimas 3 carreiras desse nosso braço. Então, até a carreira, a 11, a 12 e a 13, eu vou fazer 8 pontos baixos e já vou
arrematar e deixar um pouquinho de fio para costura. Assim que eu finalizar, eu já volto aqui com vocês. Então, tô aqui já no último ponto da 13ª carreira. Então, só para o arremate ficar melhor, mais bonito, eu vou fazer um ponto baixíssimo no ponto seguinte. Já corto a linha e deixo uma parte para a costura e arremato. Aqui eu também coloco um pouquinho de enchimento dentro do braço, mas é bem pouquinho mesmo. E como ele é bem fininho, a minha agulha não é grande demais para colocar, então eu vou colocar esse enchimento com o auxílio aqui da minha tesoura. E então está concluído o braço do personagem. Eu vou precisar então de 2 braços, eu já fiz o segundo aqui. Então já temos pronto o corpo com a cabeça, os 2 braços que depois eu vou costurar aqui nele. Falta agora a gente fazer o cabelo do personagem. Pro cabelo, então, eu vou fazer com a cor amarela. Eu vou iniciar fazendo um anel mágico. Dentro desse anel mágico aqui, eu vou colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou fechar o meu anel mágico. Na segunda carreira, eu vou fazer 6 aumentos. Então, em cada um dos 6 pontos dessa primeira carreira, eu vou fazer 2 pontos baixos. 1, 2. Vou marcar o primeiro ponto dessa segunda carreira. E vou seguir assim até o final. Vou finalizar essa segunda carreira com 12 pontos baixos. Já retorno aqui com vocês. Finalizada, então, a segunda carreira, tenho agora 12 pontos baixos. Na terceira carreira, eu vou fazer a sequência de um aumento e um ponto baixo por 6 vezes. Vou finalizar, então, a terceira carreira com um total de 18 pontos baixos. Um aumento, marco o primeiro ponto, um ponto baixo. Repito essa sequência mais 5 vezes, quando eu terminar já retorno aqui com vocês. Terminei a terceira carreira, tenho então 18 pontos baixos. Na quarta carreira agora, eu vou trabalhar pegando apenas a alcinha de trás dos pontos. E como que eu vou fazer nessa oitava carreira? Então, no primeiro ponto, então, vou pegar só a alcinha de trás e vou fazer um ponto baixo. Vou marcar esse primeiro ponto aqui. Na sequência, agora, eu vou fazer por 5 vezes um aumento e 2 pontos baixos. Então, no próximo aqui, um aumento, depois 2 pontos baixos sozinhos, sempre pegando agora só a alcinha de trás. Vou fazer isso mais 4 vezes, quando eu terminar já retorno aqui com vocês. Terminei, então, minha sequência de 5 vezes fazer um aumento e 2 pontos baixos. Sobraram 2 pontos da carreira anterior. No primeiro aqui, eu vou fazer um aumento. Então, 2 pontos baixos nesse pontinho aqui. E no último, um ponto baixo sozinho. Então, terminei essa quarta carreira agora com um total de 24 pontos baixos. A quinta carreira, eu vou fazer da seguinte forma. Agora, já vou pegar o ponto inteiro novamente. Eu vou fazer um aumento. Vou marcar aqui o primeiro ponto. E depois, eu vou fazer 3 pontos baixos sozinhos. Então, vou repetir essa sequência de um aumento e 3 pontos baixos por toda a carreira, por 6 vezes. Quando eu finalizar a minha aqui, eu já retorno com vocês. Terminei minha quinta carreira, tenho agora um total de 30 pontos baixos. A sexta carreira agora, eu vou trabalhar novamente pegando apenas a alcinha de trás. Então, eu vou iniciar fazendo
2 pontos baixos sozinhos, vou marcar o primeiro ponto, e agora eu vou repetir por 5 vezes a sequência de um aumento e 4 pontos baixos. Quando eu finalizar as minhas 5 vezes, eu já retorno aqui com vocês para a gente concluir essa carreira. Terminei minha sequência de 5 vezes ali, então, de um ponto baixo, um aumento e 4 pontos baixos. Sobraram 3 pontos da carreira anterior. No primeiro, eu faço um aumento. Os outros 2, eu faço ponto baixo, um em cada deles. Terminei, então, a 6ª carreira, agora com um total de 36 pontos baixos. Vamos iniciar, então, a 7ª carreira. Agora, eu vou pegar o ponto normalmente novamente. Na 7ª carreira, a sequência vai ser um aumento e 5 pontos baixos por toda a volta. Então, um aumento, marco o primeiro ponto, faço 5 pontos baixos e repito isso por toda a carreira. Quando eu finalizar a minha carreira, eu volto aqui com vocês. Terminei aqui, então, minha 7ª carreira. Então, fiz por 6 vezes a sequência de um aumento e 5 pontos baixos. Tenho agora um total de 42 pontos baixos. A 8ª carreira, agora, a gente vai fazer uma carreira de ponto sobre ponto, pegando a laçada normal aqui. Então, a gente vai fazer essa 8ª carreira com 42 pontos baixos. Eu vou fazer a minha aqui. Assim que eu finalizar, eu volto com vocês para a gente dar sequência no trabalho. Terminei, então, a 8ª carreira, fiz 42 pontos baixos. A 9ª carreira agora, eu também vou fazer 42 pontos baixos, só que pegando apenas a alça de trás de cada um dos pontos. Então, vou fazer a minha 9ª carreira aqui. Assim que eu finalizar, eu retorno com vocês. Terminei, então, a carreira 9. Agora, a carreira 10 e a carreira 11, a gente vai fazer de ponto sobre ponto, pegando pelas 2 alcinhas normalmente. Vou fazer as minhas 2 carreiras aqui. Quando eu finalizar, volto com vocês para a gente dar sequência nessa peça. Terminei, então, a carreira de número 11. Agora, a carreira de número 12, a gente vai fazer ponto sobre ponto, novamente pegando apenas a alcinha de trás. Eu vou fazer a minha carreira aqui. Quando eu finalizar ela, já volto para a gente dar sequência no cabelo do personagem. Terminei, então, a 12ª carreira. Vamos iniciar, então, a 15ª carreira, a 14ª carreira, fazendo 5 pontos baixos, pegando normalmente agora. Então, 1, 2, agora eu não vou marcar esse primeiro ponto, tá? 2, 3, 4, 5. Eu vou virar a minha peça e vou fazer agora 4 pontos baixos. Então, vou pular o primeiro e vou fazer 1, 2, 3, 4. Viro novamente, faço agora 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Viro de novo e faço 2 pontos baixos. 1, 2. Vou virar mais uma vez, vou fazer um ponto baixo agora no primeiro. No próximo, vou fazer um ponto baixíssimo. E vou fazer 3 pontinhos baixíssimos aqui na lateral, até eu chegar lá na parte de baixo. 1, 2 e 3. Então, voltei aqui para a base. Agora, eu vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. A sequência que eu vou fazer agora, eu vou repetir por mais 5 vezes. Então, vamos fazer 1, 2, 3 pontos baixos, viro o trabalho, pulo o primeiro, vou no próximo, faço um ponto baixo, vou no próximo, segundo ponto baixo. Viro novamente, pulo o primeiro, vou aqui no segundo, faço
um ponto baixo e um ponto baixíssimo no mesmo ponto. Faço mais 2 pontos baixíssimos aqui na lateral. 1 e 2, voltei para a base. Voltei para a base e vou fazer mais 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Repito isso mais 4 vezes. 1 ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos. Viro o trabalho, pulo o primeiro, vou no segundo, faço um ponto baixo, mais um segundo ponto baixo. Viro, pulo o primeiro, faço um ponto baixo e um ponto baixíssimo nesse mesmo pontinho. Mais 2 pontos baixíssimos na lateral, até eu chegar aqui na base novamente. E repito 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Vou fazer os outros aqui e já retorno com vocês. Então, só comentei errado com vocês, então eu repito mais 2 vezes esse primeiro que eu tinha feito aqui. Então, ele vai ter 3 detalhezinhos triangulares aqui. Já fiz meus 3 pontos. Agora, eu vou fazer 5 pontos baixos novamente. 1, 2, 3, 4, 5. Viro minha peça, pulo o primeiro, faço 4. 1, 2, 3, 4. Viro novamente, pulo o primeiro, faço 3. 1, 2, 3. Viro, pulo o primeiro, faço 2. 1, 2. Viro, pulo o primeiro, faço um ponto baixo, um ponto baixíssimo, 3 pontos baixíssimos aqui na lateral. 1, 2, 3, e volto aqui para a base também com um ponto baixíssimo. Faço meus 3 pontos baixos, 2, 3, e para a gente finalizar, chegar aqui onde a gente iniciou, mais 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E agora eu já posso arrematar o fio e vou deixar um fio bem longo aqui pra gente depois poder fazer a costura do cabelo na cabeça do personagem. Então, para finalizar o arremate, eu vou puxar essa laçadinha aqui pra dentro e vou arrematar ele fazendo um nozinho. Passo toda a linha que eu deixei por dentro e arremato. Então, a primeira parte do cabelo já está pronto. Então, se a gente for ver, ele vai ficar aqui com os 2 triângulos maiores próximos aos olhos e os 3 triângulos menores na parte de trás. Agora, a gente vai trabalhar nessas laçadinhas aqui que a gente deixou durante a confecção. Pego uma linha nova de amarelo. Eu vou agora trabalhar nessas laçadinhas aqui. Então, eu vou pegar nessa primeira laçada aqui. Então, vou começar aqui sempre nessa primeira laçadinha aqui, e vou trabalhar nesse sentido aqui. Começo aqui e vou pra cá. Começo aqui e finalizo aqui. Vou seguir nessa mesma sequência. Então, vou pegar aqui nessa primeira carreirinha aqui, vou inserir minha linha, vou fazer agora 4 pontos baixos, fazer 3 pontos baixos, desculpa. 1, 2, 3. Agora, eu vou fazer mais 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Viro a minha peça. Pulo o primeiro, faço mais 2 pontos baixos.
1 e 2. Viro, pulo um ponto e faço um baixíssimo aqui nesse mesmo ponto e mais um baixíssimo aqui, mais 2 baixíssimos até eu chegar na base. Então, um baixíssimo aqui e mais um baixíssimo aqui na base. Então, finalizei a primeira parte do cabelo. Agora, eu vou fazer um ponto baixo. Vou novamente fazer mais 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Viro o trabalho, pulo o primeiro, vou no segundo, faço um ponto baixo, vou no próximo e faço mais um ponto baixo. Viro novamente, pulo um no próximo, faço um ponto baixo e um ponto baixíssimo, mais 2 pontos baixíssimos aqui na lateral e volto para a base. E um aqui já na base. Faço um ponto baixo e vou seguindo assim até completar a volta. Vou fazer a minha aqui e já retorno com vocês. Então, nessa primeira fileira que eu tô fazendo esses detalhes, consegui fazer, então, 4 detalhes triangulares. Já cheguei na base com o ponto baixíssimo e eu só vou aqui no primeiro pontinho que eu tinha feito, arrematar ele com mais um ponto baixíssimo. Aqui eu posso cortar a linha, não preciso deixar, e já arremato ele. Esses 2 fios depois, eu passo para a parte interna e faço o arremate final deles ali. Vou pegar um fio novo mais uma vez e vou aqui no próxima carreira de alcinhas que eu deixei. Insiro a agulha, passo o fio, já faço o primeiro ponto baixo. Aqui eu vou fazer 4 pontos baixos no início, 2, 3 e 4. E agora eu vou começar a trabalhar os detalhes. Aqui, então, vou fazer mais 5 pontos, vou fazer 5 pontos baixos agora. 1, 2, 3, 4 e 5. Viro o trabalho, pulo o primeiro e faço 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Viro novamente, pulo o primeiro e faço 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Viro novamente, pulo o primeiro, faço 2 pontos baixos. 1, 2. Viro mais uma vez, pulo o primeiro, nesse último pontinho aqui, eu vou fazer um ponto baixo e um ponto baixíssimo. Faço mais 3 pontos baixíssimos aqui na lateral. 1, 2 e 3. E volto aqui para a base com mais um ponto baixíssimo. Tá feito o primeiro. Faço agora um ponto baixo. E vou repetir essa sequência por toda a volta, quantas vezes couber. Assim que eu finalizar o meu, já volto aqui com vocês para ver como que tá ficando. Então, consegui fazer 4. Eu vou fazer agora aqui um ponto baixo, 1 e mais um, 2 e 3. E vou fazer mais um pequenininho aqui agora. Então, 3. Eu vou virar, vou fazer 2, vou virar, fazer um ponto baixo e um ponto baixíssimo, mais um ponto baixíssimo e finalizo aqui na base com o último ponto
baixíssimo. Agora, eu corto esse fio, não preciso deixar um tamanho grande, e arremato o fio. Tá finalizado a segunda carreira dos detalhes do cabelo. Vamos agora para a terceira. Pego um novo fio, insiro minha agulha na primeira laçadinha que eu deixei e puxo o fio. Já faço meu primeiro ponto baixo. Na sequência, agora, eu vou fazer 5 pontos baixos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4 e 5. Viro, pulo o primeiro e faço 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Viro novamente, pulo o primeiro e agora eu faço 3. 1, 2, 3. Viro novamente, pulo o primeiro, faço 2. 1, 2. Viro mais uma vez, pulo o primeiro. No pontinho aqui eu faço um ponto baixo e um ponto baixíssimo. Faço mais 3 pontos baixíssimos na lateral. 1, 2 e 3 e volto para a base com mais um baixíssimo. Faço um ponto baixo no próximo. E vou repetir essa sequência por toda a volta. Quando eu finalizar a minha aqui, já volto com vocês. Terminei a carreira, consegui nessa aqui colocar 7 detalhes triangulares. Eu vou aqui no primeiro pontinho e fecho com um baixíssimo e já posso cortar o fio e arrematar. Então, os outros fiozinhos eu já passei todos para dentro, só falta os dessa carreira. Então, eu insiro a agulha por dentro e puxo ele para dentro. Daí, ele fica escondido esse fio dos arremates, do início e arremate. Não fica aparecendo para a parte de fora. Pode fazer alguns nozinhos ali para ter certeza que ele não vai soltar. E depois dá para cortar o que sobra. E assim, então, tá concluído o cabelo do nosso personagem. Agora, a gente vai fazer a bandana dele. Então, a bandana, a gente vai fazer na cor preta. Eu vou pegar essa linha preta e vou começar fazendo correntinhas. Então, eu vou fazer um total de 100 correntinhas. Então, faço o meu nozinho inicial e vou fazer agora, então, 100 correntinhas. Então, a correntinha é só aquele que a gente tem laçado na agulha, puxa e vai puxando. Só vai seguindo dessa forma até completar 100 correntinhas. Eu vou fazer as minhas aqui, quando eu tiver concluído as 100 correntinhas, eu já retorno aqui com vocês. 98, 99, 100. Então, concluí aqui o meu cordão com 100 correntinhas. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou voltar no meu trabalho e a partir da segunda correntinha, eu vou fazer 29 pontos baixos. Então, vou pular a primeira e vou fazer agora 29 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Vou seguindo assim até fechar os 29. Quando eu fechar os meus aqui, eu já volto com vocês. E 29. Então, fiz os meus 29 pontos baixos aqui. Agora, no próximo, eu vou fazer um meio ponto alto. Então, o meio ponto alto é aquele que a gente pega a laçada na agulha, insere na correntinha, puxa mais uma laçada e arremata as 3 de uma vez só. Na sequência, eu vou fazer um ponto alto, então, pego a laçada na agulha,
puxo o fio e agora eu arremato 2 e mais 2, tá feito o meu ponto alto. Na sequência, agora, a gente vai fazer 36 pontos altos duplos. Ponto alto duplo é aquele que a gente pega 2 laçadas na agulha. Insiro minha agulha, puxo mais uma, fico com 4 laçadas, tiro 2, tiro 2 e tiro as últimas 2. Então, eu vou fazer isso por 36 vezes. Eu vou fazer os meus aqui, quando eu finalizar 36, eu volto com vocês para a gente dar sequência na bandana. Finalizei, então, os 36 pontos altos duplos. Na sequência, agora, eu vou fazer um ponto alto, depois um meio ponto alto, e para finalizar a peça, eu vou finalizar as últimas 30 correntinhas com pontos baixos. Vou fazer os meus 30 pontos baixos aqui. Assim que eu finalizar os 30 pontos baixos, eu já volto com vocês para ver, para mostrar como que ficou a bandana finalizada. Já fiz 29 correntinhas aqui, então vou pontos baixos aqui, vou na última correntinha, faço ponto baixo, eu já corto o meu fio e arremato. Então, tá concluída essa parte da bandana. Então, ela ficou dessa forma aqui. Esse aqui depois a gente vai amarrar em torno da cabeça. Agora, vamos fazer aquele detalhe que ele tem aqui, onde fica o símbolo da folha, tá? Então, para iniciar a fazer essa parte, eu vou pegar, então, a linha cinza e vou fazer agora 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, vou fazer 6 correntinhas só. Não, vou fazer 7, sim. 7 correntinhas. Que eu quero 6 pontos na carreira. Vou pular o primeiro e vou voltar fazendo 6 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6. Viro e faço 6 pontos novamente. 6 pontos baixos novamente. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E mais uma vez, eu vou fazer 6 pontos baixos. E daí, eu já vou arrematar o fio, que eu já vou ter concluído essa parte do detalhe. 3, 4, 5, 6. Aqui eu deixo um fio um pouquinho maiorzinho para eu poder costurar ele e arremato. Então, tá feito o detalhe onde eu vou bordar o símbolo da folha agora. Bom, então, como eu fiz o meu detalhe aqui com 6 pontos, e eu tenho 36 pontos altos duplos aqui na bandana, então, eu vou deixar 15 para cada lado, e ele vai ficar em cima dos 6 aqui. E eu já vou na hora de fazer o bordado, eu já vou ir costurando também esse item aqui junto na bandana, que já vai ficando preso. Então, vou passar minha linha preta, vou deixar uma parte aqui atrás que depois eu vou precisar amarrar. Vou passar numa diagonal aqui, que é aquela pontinha do símbolo da folha. Agora, eu preciso fazer ele ficar mais ou menos circular aqui. Então, eu vou tentar fazer, ele não vai ficar perfeitinho, né, porque aqui eu não vou conseguir fazer pontos totalmente circulares, né, mas eu vou tentar fazer o máximo possível aqui para ele ficar mais parecido com o original lá do símbolo da folha, da forma como o símbolo da folha é desenhado no desenho. Eu vou ir trabalhando, bordando dessa forma aqui, já sempre prendendo o detalhe na bandana. Vou fazendo os detalhes aqui, cuidando bastante.
Então, ele vai ficando mais ou menos arredondado como deve ser. Aqui eu já vou puxar, fazer como se fosse aquele, que é tipo um biquinho que tem. Sair aqui na frente. Volto aqui onde eu tinha começado. Saio aqui. Um pouquinho mais pra frente. Volto aqui no início do ponto anterior. Já tá começando a tomar forma. Volto de novo aqui no início. Finalizo aquela forma que parece com um bico da folha, com a pontinha da folha. Aqui. E vou fazendo assim até dar o formato que a gente precisa que tenha. Sumiu aqui meu último ponto, daqui a pouquinho eu volto a fazer ele. Vou fazer esse pontinho aqui que não apareceu. E ficou, então, assim o nosso símbolo da folha. Ele deveria ter mais uma curvinha ali, mas não consegui colocar mais uma curva nessa bandana, porque ela ficou de um tamanho um pouco pequeno. Então, voltei com o fio aqui pra trás. Vou caminhar com ele por um pontinho aqui, pra ele chegar mais próximo do fio inicial ali. E vou fazer um nozinho. Um pouquinho mais frouxo. O segundo eu aperto. E agora já está concluído o bordado. Só vou ainda pegar a minha linha cinza que ficou para eu terminar a costura desse detalhe cinza na bandana preta. Só vou fazer alguns pontinhos aqui para ela ficar completamente firme. E 6. Então, consegui costurar ela completamente. Vou passar a outra pontinha lá para a parte de trás do trabalho. Aqui também vou passar mais alguns pontos, para depois eu poder fazer um nozinho aqui. Isto. Faço 2 nozinhos aqui. E a sobra da linha eu já posso arrematar, já posso cortar. Esse aqui também eu já fiz os 2 nozinhos. Esse, como é preto mesmo, não... Vou fazer um terceiro nó aqui pra ter certeza que tá bem firme. E a sobra do fio agora. E agora essa sobra eu corto também. Aqui no finalzinho, pra ter certeza que não vai soltar também, vou fazer 2 nozinhos. E a sobra do fio aqui, eu ainda não vou cortar, que eu vou passar ela por alguns pontinhos aqui, pra ficar bem escondida na parte de dentro, antes de eu cortar. Isto. E a sobrinha eu corto. Então, tá concluído aqui a bandana. Já tenho o corpinho que já foi concluído anteriormente. Eu tenho os 2 bracinhos. E eu tenho o cabelo. Agora, eu já posso montar o meu personagem. Já posso fazer as costuras para deixar o personagem pronto. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou costurar, então, os braços aqui no corpo. Então, eu vou costurar ele
entre as carreiras 22 e 23. São essas duas últimas aqui em preto. Então, essa é a carreira 23, essa aqui é a carreira 22. Então, ele vai ser costurado bem aqui em cima. Então, vou colocar essa sobra de linha que eu deixei na agulha de tapeçaria. E vou começar, então, a costurar aqui. Então, vou pegar o primeiro pontinho. Vou passar ele aqui, então, vou deixar bem onde é que ficaria mais ou menos a metade aqui dessa, para ficar bem centralizado, não ficar muito para trás nem muito para frente. Então, já fixei o primeiro. Vou continuar fazendo pontos aqui, até que esse braço esteja completamente fixo no corpo. Só uma última conferência, ver se ele tá certinho. Com a linha escura fica difícil um pouquinho aqui para vocês verem, mas eu vou ir fazendo a costura. Tem que deixar bem preso esse braço aqui. Faço um nozinho aqui para arrematar bem o fio. Incluo insiro a agulha aqui, faço ela atravessar o corpo para eu esconder essa sobra de fio. O que sobrou da linha preta eu posso cortar. Então, primeiro bracinho está costurado. Vou fazer a mesma coisa com o próximo. E já continuo aqui com vocês a sequência da peça. Bom, agora eu vou fazer então um detalhe aqui na perna direita, nessa carreira ali que eu fiz em bege. Então, ali ele tem um detalhezinho em preto, que a gente vai bordar agora também. Então, vamos lá. Eu vou inserir minha agulha bem aqui no meio da perna, mais ou menos, e vou começar a fazer, então, a minha carreira de bordado. Eu vou deixar uma parte da linha aqui, que depois, no finalzinho, eu tenho que fazer um lacinho. Então, vou começar a bordar. Passo um ponto pra frente e volto um ponto para trás. E vou fazendo assim, até dar a volta em toda a perna do personagem. Quase terminando já aqui o bordado. Últimos dois pontinhos. O bordado está concluído. Agora, só vou fazer um nozinho para ele não soltar. E finalizo fazendo um lacinho. Assim, tem que ser bem pequenininho. Então, a gente tem que ir ajustando ele aqui no tamanho certinho. E agora, para esse lacinho não soltar, eu vou fazer mais um nozinho nele aqui. Mais uma costurinha. Pronto, fiz um nozinho aqui pro lacinho não soltar. E as pontinhas agora desse fio, então, eu posso arrematar. E ele fica desta forma. Agora, a linha branca eu vou usar mínima coisa dela, só para fazer o detalhe do zíper da jaqueta. Eu vou pegar aqui uma pontinha. Eu acho que isso aqui já é o suficiente. Vou colocar essa linha na agulha de tapeçaria. E vou tentar aqui também
fazer um bordadinho desse zíper da jaqueta. Deixar uma pontinha aqui para eu fazer o arremate depois. Esse aqui eu vou ir fazendo alternado, para depois eu poder voltar com a ponta na parte de cima também. E agora eu vou fazer o arremate aqui. E esses dois fios agora eu vou passar eles aqui para a parte de trás, só para eu poder fazer o arremate final. Eu vou dar um nozinho aqui, bem de leve, mas puxando um pouquinho para não soltar ali. Um segundo nozinho. Vou cortar essa sobra. Não vou cortar ainda. E eu vou passar esse fio para dentro novamente para esconder agora o nozinho que eu fiz. Que esse nozinho não pode ficar aparecendo na minha peça. Ele é só para dar segurança naquela costura que eu fiz ali. Pronto, passei os dois. O nozinho escondi. E agora essa sobra de fio que eu tenho aqui, eu corto. E ficou assim. Falta agora, então, a gente colocar o cabelo aqui no nosso personagem. Vamos lá. Agora, então, eu vou fazer a costura do cabelo aqui na cabeça. E eu vou colocar ele mais ou menos aqui, essa parte reta que eu deixei, mais ou menos 4 carreiras acima dos olhos. Então, vou começar a costura. Então, vou prender a linha, eu já coloquei aqui na agulha, e vou ir prendendo. Vou pegando por essa alcinha de trás aqui desse meu último ponto, e vou ir costurando, então, nessa 4ª carreira aqui, depois, acima dos olhos. Pra gente deixar ele bem bonitinho, bem preso. Então, vou costurar por toda a volta, e depois eu vou fazer alguns pontos também, no meio do cabelo, para não ficar solto por a parte de dentro. Eu vou fazer um pontinho para cada pontinho aqui do cabelo. E um em cada, como eles têm praticamente a mesma quantidade de pontos, a última carreira do cabelo. E essa carreira onde eu tô costurando, eu vou ir colocando um pontinho de costura para cada pontinho que eu tinha aqui no cabelo e na cabeça. Eu vou costurar o meu aqui. Assim que eu tiver concluído essa primeira volta, eu volto com vocês só pra gente fazer os pontinhos finais na parte de dentro do cabelo e prender a bandana. E a gente ainda precisa fazer o bordado dos detalhes aqui do Naruto. Já tô aqui nos últimos pontinhos da volta inicial do cabelo. Terminando de prender aqui já. E daí, depois disso, eu vou fazer alguns pontos pra dentro, pra ele não ficar frouxo aqui. Então, vamos ver aqui. Mais um ponto. E essa volta inicial, então, já vai estar concluída. Isso. Primeira volta, então, está concluída. Agora, eu vou passar, então, a agulha aqui pra dentro. E vou começar a fazer, então, algumas carreirinhas como se fosse um bordado aqui, só pra deixar ele bem firme e não soltar. Então, prender um pontinho. Saio aqui mais pra frente.
Daí ele fica praticamente invisível, esse pontinho que eu tô fazendo aqui. Esses pontinhos que eu vou fazer. Então, vou mais um aqui pra frente. E sem contar que aqui ainda vai a bandana, né? Então, aqui não vai nem aparecer esses pontinhos que eu tô fazendo. Então, eu vou fazer mais alguns pontos aqui por toda a volta. Depois eu passo e faço mais uns aqui e um aqui no finalzinho. E depois eu só escondo esse fio por dentro da peça e corto o excesso com a tesoura. E agora eu só faço um nozinho aqui de arremate. Bem pequenininho, só para que não solte. E a pontinha que sobra, então, vou passar por dentro do trabalho, vou sair com ela aqui embaixo. E agora eu só corto o excesso aqui. E está costurado, tá firme o cabelo aqui, agora não solta mais. Vamos agora, então, prender a bandana. Então, a bandana vai ficar sobre o cabelo aqui, bem centralizado, a parte do símbolo da folha aqui bem centralizado. E aqui atrás a gente faz um nó. E daí ele vai ficar dessa forma aqui. E vai ficar as pontinhas da bandana para baixo. Aqui eu vou fazer um nó mesmo, não vou fazer só um top. Então, 2 nozinhos. E está presa a bandana. Falta agora apenas os bordados aqui da sobrancelha e daqueles sinaizinhos que ele tem aqui na bochecha. Vamos lá? Bom, vou fazer agora, então, o bordado das sobrancelhas dele. Então, ele tem uma sobrancelha que ela fica... Não sei como é que eu posso dizer que fica essa sobrancelha dele ali. Mas eu vou inserir a agulha aqui por trás. Vou sair 2 carreiras acima, bem certinho, 2 carreiras acima do olho. Vou deixar uma parte de fio aqui atrás, que depois no final eu faço aquele mesmo nozinho que eu fiz com o fio branco para esconder ele para dentro. E eu vou então bordar essa sobrancelha dessa forma aqui, ó, na diagonal dos pontos. Então, eu vou fazer 2 pontinhos para uma. Eu saio já aqui do outro ladinho, no outro olho, para fazer a outra parte da sobrancelha, a sobrancelha do outro olho. Olha como que ficou. E aqui também, então, também faço na diagonal. Um aqui e outro aqui. Então, com 2, concluindo ela também, 2 pontinhos acima do olho. E eu vou reforçar essa carreira para ela ficar mais, esses pontinhos para eles ficarem mais visíveis, fazendo uma segunda carreira aqui. No mesmo lugar, eu passo a segunda vez o fio. Volto aqui, onde eu tinha terminado o anterior. E daí, faço a segunda carreirinha, a segunda passada do fio nessa sobrancelha aqui também. Finalizando aqui, então, faço o fio sair aqui atrás, no mesmo lugar onde eu tinha entrado com ele. Feito isso, eu vou fazer um nozinho aqui para prender esse fio. Coloco a agulha de novo e saio ali do outro lado para fazer o nozinho entrar para dentro da peça e não ficar aparecendo. Pronto.
Ficaram os dois restinhos de fio, um pra cá e o outro aqui do outro lado. Eu corto os dois, ajusto aqui para sumirem as pontinhas e a sobrancelha dele está bordada. Agora, vamos para os detalhezinhos das bochechas. Pode ser com linha de costura mesmo. Eu, no caso aqui, eu tô usando um pedacinho do fio Cleia na cor preta para fazer aqueles detalhezinhos na bochecha dele. Então, vou entrar com a agulha aqui na parte de trás e vou sair com ela aqui na carreira do olho. Depois do olho, 2 pontinhos pro lado. Vou deixar só um pedacinho de fio aqui pro nozinho depois. Então, aqui, eu vou fazer, então, aquelas marquinhas, aqueles detalhezinhos que ele tem aqui nas bochechas. Então, 1, 2 e 3 de um lado. Daí, nós vamos aqui para o outro lado fazer também as marquinhas no outro lado. As mesmas 3 marquinhas. 1, 2. Elas não são bem simétricas mesmo, né? E a terceira. Eu volto aqui com a linha 2 pontinhos para frente, da onde eu fiz a primeira marquinha, e vou fazer um esboço da boca dele. E daí eu saio com a minha linha lá no mesmo lugar aonde eu tinha iniciado. Faço um nozinho para não soltar e corto o excesso do fio. Só faço essa partezinha aqui entrar para dentro da peça. Então, já tenho o detalhe da boca também. E só para finalizar, eu vou fazer um nariz aqui para ele também. Então, vou pegar um pedacinho do fio na cor bege, vou passar aqui na minha agulha, e aqui, então, eu tinha 7 pontos entre os olhos, eu vou fazer o detalhezinho do nariz aqui na carreira de baixo dos olhos, por um ponto e pouquinho, mais ou menos bem centralizado aqui. Então, aqui, o que eu vou fazer só? Só vou passar umas 3 vezes o fio aqui, para ele dar um volume aqui pro nariz. 3 vezes acho que já é o suficiente. Vou passar esse aqui para sair aqui na parte de trás. E eu passo também esse aqui para sair na parte de trás. E assim tá concluída. Então, passo a outra parte do fio também para sair lá na parte de trás do trabalho. E está concluído, então, o bordado do rosto do personagem. Essas 2 pontinhas da linha bege eu corto. Não, ficou só uma, a outra já se escondeu. E tá concluído, então, dessa forma, o meu personagem. Então, tá pronto. Agora é só fazer a entrega. E aí, me conta nos comentários. O que você achou do passo a passo dessa receita? Gostou? Curta, comente e compartilhe. E espero você na próxima videoaula. Até lá. Tchau, tchau.